Olá, meus irmãos, que a paz, que a preciosa paz esteja sobre cada um de vocês. Eu quero falar um pouco sobre a palavra de Deus. Estamos em um tempo turbulento, o carnaval acabou, mas ficou as polêmicas. Praticamente todos os carnavais deixam polêmica sobre a família, sobre a fé. Isso é para nós nos alertarmos. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que no fim dos tempos o amor de muito iria se esfriar. Jesus também disse: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque o que vemos hoje é frieza espiritual, é homicídio, é feminicídio, é droga para tudo quanto é lado, é escândalo sem larga escala no meio gospel, é cumprimento das escrituras sagradas. O Senhor Jesus, no seu tempo, ele disse para os seus discípulos e para os poucos seguidores. Está lá no livro de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Ele disse mesmo: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Um dos seus discípulos disse para ele: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ao longo do tempo, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem crescido. Eu sou um servo de Deus, prego a palavra de Deus há mais de 30 anos. Mas eu não posso afirmar que a igreja do Senhor Jesus é a Assembleia, é a Batista, a Metodista, Wesleyana, ou qualquer uma que seja. Eu não posso afirmar. Mesmo porque a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é pura, ela é virgem, ela é perfeita. E estas igrejas não são puras, não são perfeitas. Essas igrejas estão dando mau exemplo, em especial a sua liderança. Antigamente, as suas lideranças buscavam o poder de Deus. Hoje, estão buscando o poder da fama, do dinheiro, da política. Eu não estou generalizando, não. Mas a igreja fiel do Senhor Jesus continua de pé. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Ele disse sobre a confissão da sua igreja. Quando Pedro disse: Tu és o Cristo, Jesus Cristo disse: Tu também és Pedro? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta confissão tua. Porque a igreja fiel do Senhor Jesus confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus na terra. E os santos de Deus, eles não estão aí nos holofotes, estão muitos no anonimato, mas estão pregando a palavra, confessando ao Senhor Jesus Cristo diariamente. E estão se esforçando para permanecer de pé diante de Deus.
Porque, infelizmente, boa parte dos chamados cristãos estão sendo enganados por pastores que estão negociando a fé, que estão vendendo a fé. Boa parte dos pastores estão colocando Deus como agiota, estão colocando Jesus Cristo como um produto a ser vendido. O apóstolo Pedro também já disse: irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão no meio de vós heresias de perdição. E ele disse: farão de vós negócio. Esse é o tempo aonde quem domina e predomina no mundo gospel, os cantores que hoje deixaram de ser adoradores e viraram cantores profissionais do dinheiro. Os mensageiros que outro tempo pregavam simplesmente por amor, por gratidão, hoje boa parte estão pregando por dinheiro. Por isso que está o escândalo de hoje. A igreja denominacional perdeu o seu valor, o seu testemunho. Mas note uma coisa, a igreja fiel do Senhor Jesus, ela continua de pé. Só Deus sabe quais são os seus, quem são os seus. Se o arrebatamento acontecer agora, milhões, milhões, milhões e milhões serão arrebatados. Se acontecer amanhã, milhões e milhões e milhões serão arrebatados. Só que os que serão arrebatados são aqueles que fazem parte da fiel igreja do Senhor Jesus, não da Assembleia Batista, Metodista ou qualquer outra, não. Mas daqueles que escolheram servir ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, não são manipulados por quaisquer liderança. Porque o que fala mais alto hoje, dentro dos ministérios, é o dinheiro, é a fama, é a ostentação, é a política. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Para o Senhor Jesus está, não precisa de uma multidão se reunir. 2 ou 3 com desejo de adorar a Ele, se reunirem, ali Ele está. A fiel igreja do Senhor Jesus, em breve, será arrebatada. E note uma coisa, o arrebatamento é algo que não ouvimos mais falar. A grande liderança não fala em arrebatamento. A grande liderança não fala em santificação. A grande liderança, o que falam é em prosperidade, na chave. Quanto mais você pactar, mais Deus vai te dar. Quanto mais você ofertar, mais Deus vai te dar. Se você for fiel nos dízimos, Deus vai te abençoar e te blindar. Aonde está escrito isso na Bíblia? O engano está em larga escala no meio do mundo gospel. Aonde está na Bíblia que Jesus foi dizimista? Aonde está na Bíblia que os apóstolos foram dizimistas? Me prova, se você encontrar respaldo bíblico para isso. O dízimo era no Velho Testamento para sustentar os levitas. 11 tribos dizimavam para os levitas se sustentarem, porque ficou para eles a responsabilidades dos cultos, dos sacrifícios. E as 11 tribos teriam
de levar os dízimos exatamente no dia de festa das primícias. O povo hoje é enganado com falsas revelações, é enganado com falsos ensinos, são enganados com falsas afirmações. Os pastores hoje até deixaram de falar em Malaquias 3:10, porque a maioria do povo já descobriu que aquilo não é para nós, é para o Velho Testamento. Em especial quando diz lá, trazei todos os dias a casa do tesouro e depois fazei prova de mim. Casa do tesouro era o templo de Israel. Se eu não vos abrir as janelas do céu, falando sobre chuva, e vos derramar bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, falando sobre chuva. E a chuva era bênção, exatamente, para aqueles que plantavam, porque aqueles que plantavam contavam com uma boa colheita, e sempre no final das colheitas levavam os dízimos para o templo. Dízimo nunca foi dinheiro. Mas hoje querem incutir na tua cabeça que é dinheiro. E se você não dizimar, Deus não vai te abençoar, você não vai prosperar. É uma ideologia falsa que a grande liderança, não todos, mas a grande maioria, quer incutir na cabeça de muitos. E por causa disso, muitos ficam com medo de Deus. Mas vejamos, o arrebatamento está para acontecer. Creia ou não, está escrito. O arrebatamento vai acontecer. Os juízos de Deus virão a esta terra. Se você é um servo fiel ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que você não seja fiel, mas está se esforçando, a misericórdia de Deus se emplacará sobre a sua vida. Porque está escrito no livro de Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Não somos perfeitos, mas somos servos de Deus. E aqueles que são servos de Deus serão arrebatados, independente de igreja, de ministério. Mas se faz necessário, se você é servo e serva de Deus, se faz necessário você continuar de pé, na fé, aguardando as bem-aventuranças que são para os salvos. E quais são as bem-aventuranças? Arrebatamento, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, que é os galardões, o casamento do Senhor Jesus Cristo com a sua fiel igreja. E a fiel igreja do Senhor Jesus, ela é pura, ela é perfeita. A Assembleia de Deus não é pura, não é perfeita. Aquela outra não é pura, não é perfeita. A fiel igreja do Senhor Jesus Cristo é pura, é perfeita, não tem mácula. Tanto que ela não tem nome, não tem placa dela em lugar nenhum. Ela se faz representar pela Bíblia com o nome Laodiceia. Não. Filadélfia. A Laodiceia é uma representação de todas as outras que tem nome, que é famosa, mas o que manda é o dinheiro, a popularidade, a fama, os holofotes. Para a igreja de Laodiceia, Jesus Cristo diz: eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo.
e veste para que te vista. Mas para a igreja de Filadélfia ele disse: uma porta está aberta diante de ti. E ele disse para a fiel igreja de Filadélfia: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, eu sei as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Esta porta é a porta da graça. E o conselho dele é esse, para os seres humanos: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são aqueles que entram pelo caminho largo e espaçoso. Por isso é que hoje vemos sendo pregado em larga escala, dentro dos ministérios, a teologia da prosperidade. A grande maioria dos pastores, é claro que não estou generalizando, mas a grande maioria dos pastores tem colocado Deus como agiota. Tem vendido Jesus Cristo e a sua palavra como um produto. Que Deus tenha misericórdia desses pastores. Querido irmão, querida irmã, note, se você está sendo apenas um produto a ser vendido, a ser enganado, tenha cautela. Porque Jesus Cristo deixou dito, é claro que ele deixou dito para os judeus: acautelai-vos para que ninguém vos engane, mas pegamos pela fé. Vamos ter cautela para não sermos enganados. Paulo deixou escrito já para a igreja que no fim dos tempos iriam vir homens presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Eu acredito que ele estava falando de lideranças, porque o que estamos vendo hoje é liderança sendo incriminada pela falcatrua, pelos roubos do INSS. Liderança sendo enganado e enganando através dos jogos de sorte, de azar que está havendo. É liderança roubando o povo. É liderança enganando o povo. Que Deus tenha misericórdia do povo. Tem um provérbio que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. O povo não sabe escolher. Não sabe fazer a boa escolha. Se soubesse escolher, o Brasil não estava nesta miséria, sendo vilipendiado por uma quadrilha que estão aí nos poderes. E note uma coisa, irmãos: o povo sempre tem sido massa de manobra da política e da religião. O que eu e você temos de ter é cuidado para não sermos enganados. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Graça e paz seja sobre a sua vida. Dê o seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Deus vos abençoe.